Então, vamos começar então, gente. Na última aula a gente falou sobre vetores, né? Foi uma revisão de álgebra linear básica, praticamente operações vetoriais. A gente falou soma, subtração, produto escalar, produto vetorial. A gente falou de normalização e é como calcular o comprimento de um vetor, né? Então é basicamente isso que a gente vai precisar para essa disciplina e para desenvolvimento de jogos como um todo. Essa é a base fundamental, não é nada mais do que isso, tá? Claro que algumas coisas vão construir em cima disso, alguma coisa mais específica de jogos que você for fazer vai ter lá alguma operação matemática mais complexa, mas de uma maneira geral, né, no mundo dos jogos assim mais comuns, tanto 2D quanto 3D, o grande volume de operações que a gente faz com vetores se resume àqueles tipos de operações lá ou composições delas, tá? Mas para motivar a ideia de transformações vetoriais, tá? Eu vou lembrar que a gente tem um projeto novo que vai começar essa semana, que é o Asteroids, né? E lá no Asteroids, a gente tem uma nave que pode ser visualizada como um triângulo, né? Essa nave tem um vetor velocidade, V aqui. E vocês vão ver lá também que, não só lá, mas em vários jogos, é bem comum a gente falar do forward vector, ou vetor da frente, né? É bem comum as variáveis aparecerem assim em jogos. Você tem um vetor forward, f, por exemplo, que é um vetor, que é a versão normalizada do vetor velocidade, que é um vetor que te indica, vamos pensar aqui, a sua velocidade, ela vai ser a taxa de variação da sua posição, né? Mas o vetor f, ele é um vetor normalizado aqui. Não confundam f com força, tá? Vou fazer um f minúsculo aqui. É a versão normalizada do vetor velocidade. E aí, geralmente, a gente usa esse vetor como referência, que é para dizer para onde você está indo. Só que só a direção. Não importa aqui o comprimento da velocidade, é só a direção do vetor velocidade. E aí você faz várias operações com esse vetor aqui. Lembrem que tem vantagem a gente guardar a versão normalizada de um vetor, porque quando a gente faz o produto escalar de um vetor por um outro vetor normalizado, o vetor unitário, né, a gente tem a projeção escalar de B em A, sendo que A é o vetor unitário. Então tem umas vantagens de manter isso aqui, é bem comum ter essa implementação, você manter na sua classe lá um Fzinho lá, tá? Que é atualizado de acordo com a velocidade, obviamente, né? Outra vantagem é que você elimina um pouco dos cálculos de raiz quadrada, né? Quando você faz isso aqui. Não, beleza. Por que falar de transformações, então? Porque até agora a gente só falou de operações vetoriais, aplicou ela em alguns problemas básicos ali de jogos. Mas uma das coisas que a gente não sabe fazer ainda, ou pelo menos a gente sabe intuitivamente, mas não sabe matematicamente talvez, quando eu falo não sabe é porque a gente não falou ainda, é o seguinte. Quando eu vou mover pontos no espaço, a gente está assumindo aqui que no caso desse trabalho particular, vai ser assim. Você tem um ponto central aqui, que representa o centro da sua nave, ou do seu objeto de uma maneira geral. E esse ponto aqui, na verdade, né, a gente vai sempre pensar ele como um vetor. Vamos mapear para a SDL, a SDL está aqui, né? O eixo na SDL, o centro do mundo está aqui, né? Então, a posição de um objeto vai ser visualizada como um vetor, assim, ó. Tá? Então, esse vetor seria o vetor P. Quando você vai mover
Quando você vai mover um determinado objeto, por exemplo, a nave, o que você quer fazer? Você tem o seu vetor velocidade, que te diz a taxa de variação no deslocamento. Então, basicamente, você vai somar a velocidade na posição, né? Que vai dar isso aqui, certo? A gente já viu lá. Vai dar isso aqui, né? Isso aqui é P mais V, certo? O que acontece quando você quer mover? Isso aqui está claro, né? Então, no próximo quadro lá, a nave estaria aqui. O que acontece quando você quer mover um conjunto de vértices, tá? Ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Considerem agora um problema um pouquinho diferente, que é mover esses 3 vértices aqui, tá? Com o mesmo vetor velocidade. Agora eu tenho vértice 1, ou vetor, vai. Teria aqui, corretamente mesmo, teria V1, V2 e V3, né? Se a gente quiser aplicar a velocidade nesses 3 vetores, o que eu faria? Eu pegaria esse mesmo vetor velocidade e somaria nos 3, né? Certo? E aí os 3 moveriam a mesma quantidade. E a gente teria o mesmo resultado lá que a gente tem. Não está muito certo isso aqui, mas... Eu quero falar de transformações para ter uma formalização mais geral de transformações de vetores mesmo. Ou seja, eu quero definir algumas operações que funcionam de maneira genérica para vetores que geralmente a gente pensa ele em vetores em conjunto. Por exemplo, esses 3 aqui. Esses 3 vetores fazem parte do mesmo objeto, então a gente pensa eles num conjunto de vetores e a gente quer aplicar uma transformação em todos eles. Tá? Em 3D isso aqui faz bem mais sentido, porque em 3D, para justificar essa discussão toda, em 3D a gente não tem só um ponto central do objeto. Em 3D o que a gente tem são os 3 pontos do triângulo mesmo. Tá? Quando a gente for falar de 3D, e para vocês também terem já essa noção de que, se vocês estiverem trabalhando em 3D, mesmo que vocês estejam fazendo um jogo 2D, por exemplo, numa engine 3D, que é o caso hoje, se todo mundo for fazer um jogo na Unity, por exemplo, ou na Unreal, mesmo que se o seu jogo for 2D, no fundo ele é um jogo 3D com uma dimensão Z zerada. Tá? Então a lógica é essa aqui. Se você tem um objeto, o que você tem são os vértices desse triângulo aqui. Tá? E aí um objeto mais complexo é uma coleção de triângulos. Tá? Por exemplo, que eu poderia combinar aqui para fazer um objeto mais complexo, talvez uma nave mais complexa, né? A gente poderia ter alguma coisa assim. Não sei, aqui para cá, vai. Pensa que essa aqui é a frente da nave. Eu poderia ter alguma coisa assim. Tá? E aí quando eu vou mover essa nave, eu vou mover todos esses triângulos, todos esses vértices ao mesmo tempo. Isso vai ser feito numa coisa chamada shader. Na verdade, shader de vértice. E o que se faz para realizar essa operação? No shader, o que é um shader primeiro? O shader é um programa que roda na GPU. Tá? Imagine um código muito parecido com C mesmo, que você escreve na CPU, compila na CPU, manda o binário da CPU para a GPU. Tá? Isso
na inicialização do seu código, você escreve lá, então você tem uma string dentro de uma string, né? Você tem o código em C++, aqui no começo tem um outro códigozinho, que é o seu shader. Na verdade vão existir dois desse. Esse aqui é o seu, lançar um game.cpp, né? Você vai ter dois programas dentro do seu programa. Um vai ser o shader de vértice, chamado... Eu estou me adiantando um pouco aqui para que faça sentido essa discussão, tá? Vértice, e um vai ser chamado de shader de fragmento. A gente vai ver isso com mais cuidado lá para frente. Então são dois programinhas em uma linguagem chamada GLSL, tá? Que parece muito com C++, mas ela, quando você compila esses códigos GLSL, eles vão, depois os binários deles vão parar na GPU, e aí você consegue executar eles dentro de um pipeline estabelecido gráfico, tá? Bom, esse é um resumo bem básico do que é um shader. O que acontece aqui no shader de vértice? O shader de vértice ele manipula vértices, ele manipula todos esses vértices aqui de uma vez só, em paralelo. E o shader de fragmento, o que ele faz? Uma vez que a saída do shader de vértice vira uma imagem, que aí já é um grid de pixels, tá? Isso aqui é um conjunto de vértices. Então, tenho lá um vetor, por exemplo, de elementos do tipo x, y, z. Essa aqui é a entrada do shader de vértice. O shader de fragmento, o que acontece internamente dentro da GPU, que ela transforma esses vértices numa imagem para você, automaticamente. Isso você não precisa programar. Tá? Essa é uma parte fixa lá do pipeline, que a gente chama. E aí, quando você tem agora isso aqui, você pode aplicar um outro programa que é o seu shader de fragmento, que vai operar agora já na imagem gerada. E o seu trabalho é colorir esse grid de pixels. Por que fragmentos? Porque o que você vai ter aqui, na verdade, são fragmentos de imagem. Assim, ó. Eu não vou desenhar certinho, mas você vai ter triângulos já rasterizados, que a gente chama. E o seu trabalho aqui é pintar essas áreas. Você vai escrever um programa que vai escolher a cor dessas coisas. Tá? Bom, era só isso que eu precisava falar de shader. Alguém tem uma pergunta? Por enquanto? Não, mas se vocês quiserem fazer, podem fazer. Mas não vai ser critério do trabalho, não. Oi? Você fala esse resultado aqui? Não, isso aqui é a imagem final. Isso aqui é a imagem que vai para a tela. Tá? Então, o seu trabalho, quando você trabalha na CPU, você trabalha alterando esses vértices aqui. Tá? Então, você tem uma parte do trabalho de manipulação dos vértices que é feita na CPU. E tem uma outra parte que você passa para a GPU, que é o shader de vértice, e tem outra parte que da parte de colorir, vamos dizer assim, você vai fazendo o shader de fragmento. Como é que o jogo interage com o shader de vértice? A gente passa umas matrizes para o shader de vértice. A gente tem que criar na CPU, no nosso programa principal, o nosso trabalho são criar matrizes, que a gente vai multiplicar por esses vértices, para que haja essa transformação de uma vez só, para que eles se movam todos juntos. Tá. O que a GPU consegue fazer? A GPU consegue armazenar todos esses pontos aqui, tá? Pensa em uma outra matriz, e ela consegue multiplicar uma matriz que você passa como entrada por uma matriz de vértices em tempo constante. Então, tudo isso aqui é feito de uma vez só. Tá? Então, basicamente, a gente precisa falar de transformações porque internamente, hoje em dia, de qualquer maneira, o que acontece na placa de vídeo são multiplicações de matrizes. Onde uma matriz, a gente chama de matriz de transformação, vai transformar esses vértices aqui dentro da GPU. Tá? Pergunta. Esses shaders são aqueles mesmos
Sim. Não, os shaders já vêm sempre pré-compilados, né? Você não deixa para fazer isso aqui em tempo de execução do jogo, né? Você já compila, quando você faz a build do jogo e coloca sei lá, numa build que a pessoa baixa, já vem compilado tudo, os shaders, tudo vem compilado. Nada é compilado na máquina do usuário que comprou o jogo, né? Então, quando der essa buzz, o código compila lá, vai para ele esperar, então vai bem tudo. Não entendi. Então, dando essa buzz, o código, geralmente você vai ficar, você tem que ficar esperando. Compilar o shader. Seria esse mesmo shader? Esperando compilar o shader, não entendi. Não, o jogo já tá, o shader já está compilado na hora que você abre o jogo. No Last of Us? Bom, a não ser que seja na instalação, então. Ah, tá. Não, aí faz sentido. Não, entendi. Achei que estava falando na hora que você tá, toda vez que você abre o jogo aparece isso. Ah, tá. Quando você está instalando ali, tá. Aí pode ter. Sim, pode ter alguma adaptação para a sua máquina. Pode ser, sim, que tenha uma compilação nesse momento, enfim. Aí depende do instalador, como é que eles fazem o instalador. Depende para qual build. Nesses jogos, se você vai ter uma build para Windows, outra para Mac, outra para Linux, enfim, para PlayStation, pode ser, sim, que você faça essas coisas. Mas eu não entendi qual que era o problema inicial, na verdade. É a mesma coisa, assim, aqueles shaders que você está lendo é isso aqui. São programas que são compilados para a GPU. Como a GPU de cada sistema muda, né, você tem que compilar para aquela GPU. Tá? A transformação é ajustada na hora e já tem meio que pré-moldado? Não, o shader, ele espera como entrada um tipo de matriz. E qual que é o tipo? O shader vai quase que sempre trabalhar com uma matriz 4x4. A gente vai ver por que é assim. Isso, então assim, ela vai assumir que você vai passar uma matriz 4x4. Então você cria essa matriz na CPU, passa para a GPU, você vai fazer isso possivelmente a cada quadro. Entendeu? Você vai atualizar essa matriz e pode ser que isso aconteça. A cada quadro você tem que atualizar a matriz na GPU e desenhar. O que você gostaria de fazer em termos de otimização é fazer isso o menos possível, menos vezes possível. Você fazer essa comunicação entre CPU e GPU, né, você minimizar essa comunicação que ela custa caro. Quando eles falam, só para comentar, quando eles falam draw calls, assim, quando você escuta falar, tem muitas draw calls e tudo mais, é isso. Uma draw call, na verdade, é essa. Toda vez que você faz uma draw call, você está chamando a GPU, você está passando informação para a GPU, e aí tem um tempo físico para isso acontecer. E como a GPU trabalha como uma máquina de estados, ou seja, tudo que tiver na placa, se você mandar desenhar, ela vai pegar o que está ali e vai desenhar. Então, antes de chamar o desenho, você tem que mudar o que você quiser mudar, né, e aí chamar o draw. Então, essa alteração pode custar caro, entendeu? E aí você quer fazer isso o menos possível. Pergunta. Boa pergunta, a gente vai ver. Aí tem vários jeitos de fazer isso. Assim, trivialmente, você pode pensar uma matriz para cada objeto do jogo. Tá? Trivialmente. Depois dá para combinar esses objetos em algumas coisas, mas trivialmente, da forma padrão, cada objeto tem a sua matrizinha. E aí, quando você vai desenhar cada objeto, possivelmente você pode ter um shader para cada objeto. E na Unity isso é bem claro lá. Você pode criar um material, aí você pode criar um shader para uma esfera, e aí você tem um outro cubo que você cria um outro shader, né? Aí você usa shaders diferentes para objetos diferentes. Não, vai demorar mais, né? Quanto mais shaders você tiver, quanto mais troca de contexto de shader você tiver, você pode fazer uma analogia à troca de contexto de jobs ou de programas na CPU, né? Se você tiver vários programas rodando na CPU ao mesmo tempo, o CPU vai ter que ficar trocando entre eles assim rapidinho, né? E aí você vai reduzir, né, o tempo de execução de cada um deles em conjunto. O shader é a mesma coisa, são vários programinhas que vão estar na GPU, que eles vão ter que executar. Toda vez que você vai desenhar um objeto, você tem que trocar para o shader daquele objeto. Então, o que a gente tenta fazer? Tenta unificar o shader. E aí a gente tenta manipular, a ideal seria fixar o shader e alterar só as entradas, que é mais barato, custa mais barato. Mas vamos última pergunta, para a gente não ficar falando só de shader. Você vai desenhar um triângulo cada vez na tela? Não é de cada vez, você desenha vários triângulos ao mesmo tempo, em paralelo. Mas a unidade que você tem que pensar na cabeça são triângulos. Tá? Essa malha, que a gente chama de mesh, né, ela vai ser desenhada de uma vez só. Essa transformação aqui de vários triângulos para uma imagem é feita em paralelo. Como é que eu sei, por exemplo, se tiver um triângulo no fundo, na frente? Então, a gente não sabe, a gente não tem uma estrutura de dados mais, isso se perdeu. Tudo você vai ter que fazer matematicamente.
Você vai ter que ter uma coordenada z, que uma z desse aqui vai ter que ser maior do que essa. Então, todos os cálculos no shader são matemáticos. Você não consegue mais fazer, tipo, até dá para fazer if aqui, mas é extremamente lento. Então, não se faz. O que a gente faz é, a gente tenta bolar técnicas matemáticas para resolver os problemas aqui no nível de vértice. Quer dizer, ainda no nível de vértice, só que aqui a gente não tem acesso a um vértice só. Toda operação que a gente faz no vértice de fragmento é o seguinte, a gente vai ter que pensar em apenas um vértice, que seria o nosso ponto de referência, mas uma operação que se aplica vai ser aplicada a todos esses vértices aqui. Tá? O que você tem é uma variável só, que é um vértice. E aí você tem que fazer operações nesse vértice, que ele representa, na verdade, todos esses aqui. Então, toda a mesma operação vai ser aplicada a todos eles. Aí lá no programa você tem uma variável, que você pode pensar assim, que chama vértice, e aí você faz as multiplicações desse vértice, e aí elas vão acontecer para todos os vértices aqui. Tá? Aqui o que você tem é um vértice que representa a cor, na verdade. Aqui o que você tem é a cor desses pontos aqui. Aqui o seu vértice XYZ, na verdade, é pensado como RGB no fragmento. Tá? Para não ficar confuso, aqui você tem uma variável vértice que representa XYZ, coordenada. Aqui o seu vértice tridimensional representa as cores de cada um desses vértices. Tá? Aí você define, você tem que de algum jeito, o que vai acontecer? Esses pontos aqui têm coordenadas XYZ associadas, certo? Para calcular a cor desse ponto, a cor desse ponto, a cor desse ponto, você vai ter que fazer alguma operação na coordenada dele. Então você tem que decidir a cor com base na coordenada. Tá, então vamos supor que, por exemplo, você tem um triângulo assim, ó. Aqui, só para ficar mais claro, você tem x e y no 2D. Esse ponto é o ponto 0, 0. Tá? Esse ponto aqui, vamos pensar que é o 1, 0. E esse ponto aqui é o 0.5, 0.5. Se você passar esses vértices para o vértice de fragmento e interpretar esses números como cores, o que vai acontecer? Aqui é 0. 0.5, 0.5, 0. O que vai acontecer se eu interpretar esses valores como cores? O que é RGB 000? Então, esse vértice vai ser preto, certo? E esse aqui? Vermelho, verde, azul. Vai ser vermelho, né? E esse aqui? Vai estar entre preto e vermelho aqui. E aqui vai estar entre preto e vermelho também. Vai estar um cinza, né? Algum tipo de cinza, assim. Na verdade não vai estar cinza porque a combinação agora de zerando aqui, se fosse 0.5 aqui, seria um cinza. O que vai acontecer? Você vai definir cores para esses 3 pontos. Sem fazer nenhuma operação. Você só recebe o XYZ, você não transforma esses vetores de maneira nenhuma, você só interpreta coordenada como cor. Você vai ter as cores desses 3 pontos. Como é que o shader pinta aqui os pixels dentro desse triângulo? Ele interpola esses valores. Então, esse vértice, você vai ver, esse pixel aqui vai ser exatamente preto, esse pixel aqui vai ser vermelho, esse vai ser um cinza, e tudo que tiver entre aqui vai ser interpolado. Você vai ver um gradiente assim, ó, no triângulo. Tá? E aí, por isso que no shader você consegue fazer um monte de efeito legal e tal, porque você está operando nesse espaço de cores, e você consegue, por exemplo, multiplicar isso aqui por 2, você consegue tirar o produto escalar desses vetores. Aí, matematicamente, você consegue transformar as cores desses pontos, criando efeitos visuais dos mais diversos possíveis. Entendeu? Então, para quem já brincou com shader toy, você está fazendo isso aqui. Você está operando nesse nível aqui. O shader toy ele é só um shader de fragmento. Você não altera os vértices lá. Tá? Bom, resumo de shaders. A gente tem que passar para frente, que a gente tem que falar de física ainda. Que horas são? Oi? Tá. Tá, motivada essa ideia de mover 3 vértices, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma matriz, quero ter
Eu quero no final ter uma matriz de transformação. Mas antes de falar dessa matriz de transformação, antes de chegar nela, vamos falar das operações padrão, ou mais básicas que a gente faz. Translação, que é essa que a gente acabou de comentar. A gente tem rotação e escala. Em translação, cada vértice, vamos pensar que agora a gente tem um vetor de entrada xy. Preciso de mais espaço. A gente tem um vetor de entrada xy aqui. E eu quero obter um vetor x' y', tá? A partir dessa soma aqui, ó. Tx, ty. Isso aqui é uma translação usando a operação matricial. Tá? Assumindo que um vetor aqui é uma matriz coluna, né? X', y' é a minha nova posição. X e y aqui é a minha posição atual. Então, se eu somar um vetor t aqui, de translação, eu vou ter exatamente aquela propriedade, né, que a gente viu agora. A gente tem dois vetores aqui. Esse aqui é o t. Tá? Pensar que esse aqui é o P. Vai. V, pensar um V aqui. Esse é V e esse é V'. V' e V. Tá. Então, esse aqui é o nosso V. Esse aqui é o V'. E esse é o T. Nossa, tá bem. Esse é o V'. Esse é o... Certo, esse é o T. E esse aqui é o V'. Perfeito. É isso mesmo. Aí esse aqui, V' é igual a V mais T. Que é T, vetor também. Bom, aqui não tem nada de novidade, né? Só mapeei as contas vetoriais por uma notação matricial. Agora começa a ficar legal na rotação. Vou passar ela para cá. Vamos pegar aqui uma... Ao invés de passar para cá, depois a gente monta a matriz. Na rotação a gente tem o seguinte cenário. A gente tem um vetor aqui, ó, vamos pegar, talvez eu precisar de duas cores aqui. A gente tem um ponto aqui, vamos pensar aqui na verdade um ponto P com coordenadas XY, azul. Eu tenho um ponto P', que, vou pegar aqui. Tem um ponto P', X', Y'. Aqui eu tenho um vetor, eu tenho um ângulo beta, e aqui eu tenho um ângulo alfa. E aqui, gente, né, como é uma rotação, podem pensar
tem que lembrar que o comprimento do vetor é o mesmo, tá? Então, eu vou manter o comprimento. Tentei desenhar uma circunferência aqui, para vocês verem que isso aqui é tipo o raio da circunferência. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho um vetor aqui inicial dado, eu quero rotacionar ele, quero encontrar esse vetor em amarelo aqui, que acaba no ponto P', x', y', tá? Então, eu quero fazer uma rotação desse ângulo aqui, né, do ângulo beta. Esse ângulo alfa é o ângulo do vetor original. Como é que a gente pode descrever as coordenadas x, y com relação a x? Primeiro, como é que a gente define x com relação ao ângulo alfa? Vou pegar em amarelo. Não, azul, né? Aqui tinha que ser azul. Aqui alfa é azul. Então vamos descrever essa coordenada x aqui com relação a esse ângulo. Então a gente tem que pensar, a gente tem que calcular esse comprimento aqui, ó. O que é esse comprimento aqui? Ah, perdão. Não tá tão. É isso aqui, né? Isso aqui é x, certo? Quero calcular esse comprimento x com relação ao ângulo alfa. A gente viu isso aqui na aula passada, né? X é igual a quê? Não entendi. Projeção, né? Mas é basicamente o raio, tá? O raio dessa circunferência aqui, ou o comprimento do vetor, que eu vou chamar de R, cosseno de alfa. Tá? Lembra que em trigonometria lá a gente geralmente a circunferência tem raio 1, então se o raio fosse 1 aqui, a gente teria que x é o cosseno de alfa. E, geralmente a gente, se vocês lembrarem das aulas lá, né, componente horizontal lá do vetor, né, que forma o raio é o cosseno, e a componente vertical é o seno. Então, até aqui tudo bem? Ou a hipotenusa do triângulo, né, no caso, quando a gente faz a relação trigonométrica, a gente pensa num triângulo retângulo, né? E a hipotenusa tem tamanho 1. Né? Então aqui a gente não tem tamanho 1, a gente tem um tamanho R. Então basta a gente multiplicar pelo tamanho do raio para ter o valor de x numa circunferência de raios diferentes. Beleza. E o que é y agora aqui? Y está aqui. Eu quero esse comprimento aqui agora. Bom, não deve ser muita surpresa que isso aqui é o R vezes seno de alfa. Agora eu quero fazer a mesma coisa para o B. Quero calcular o x' aqui, ó. E o y'. Então vamos começar pelo x'. X' é o quê? Bom, R o quê? Aqui, ó, x', esse aqui. Seno de... Isso, cosseno, né? Estou falando do x. R cosseno de alfa mais beta. Esses dois vetores somados, esses dois ângulos somados, né? Dá o ângulo de θ, o ângulo total aqui, de abertura do vetor amarelo. Então a ideia é a mesma, né? Só que eu estou somando os dois ângulos agora. E, bom, de forma análoga, então, aqui a gente tem a mesma coisa. Seno, aqui azul, tem que ser amarelo, né? Aqui tinha que ser amarelo. Y, R vezes seno de alfa mais beta. Aqui eu vou passar para amarelo também. X' igual R cosseno de alfa mais beta. Até aqui tudo bem?
Bom, agora a gente vai manipular isso aqui, essas duas expressões de x, y, em amarelo. O que é cosseno de alfa mais beta? Alguém lembra a regra? Cosseno alfa vezes seno beta. Cosseno alfa. Isso, aquela regrinha lá, né? Então, cosseno A, cosseno B, menos, cosseno é menos R, seno de alfa, seno de beta. Aí dá para escrever assim, né? Aqui, ou então R aqui, coloquei 2 R's, né? E o Y' é a regrinha do seno. Tá? Que a gente pode reorganizar, geralmente não é a forma como a gente lê, mas é a seguinte: cosseno alfa, seno beta, tá? Mais R. Geralmente a gente fala essa parte primeiro. Na escola a gente aprende essa parte, a segunda parte primeiro, em seno de beta. Mas aplicando, né, as regras trigonométricas de cosseno de alfa mais beta, a gente consegue expandir isso aqui. E aí eu quero fazer agora, gente. O que é isso aqui, ó? É x, né? Isso aqui, ó. É x, certo? Isso aqui é o quê? É y, né? Então a gente tem que, simplificando isso aqui, plugando o x aqui, né? A gente tem que x' é igual a x vezes cosseno de beta. Menos y seno beta. E o y', isso aqui, x seno de beta mais y cosseno de beta. Na onde? Não, mas aqui a ordem não faz diferença, né? Não, é porque é cosseno de A, seno B, mais seno de A, cosseno B. Aí o final é R cosseno beta, seno de alfa. Não. O seno ali é de B e o seno depois é... Ó, tô com a regra, ó, seno de A mais B, a não ser que eu tenha feito... Aqui? Aí é cosseno de beta. Ah, tá errado mesmo. Aqui é... Peraí. Aqui é cosseno, seno, cosseno, né? Tá certo. Tá. Isso. Seno de alfa, cosseno de beta. Isso. Cosseno alfa, seno de beta, seno de alfa, cosseno de beta. Isso. E aqui cosseno, a gente está falando do xy, que é cosseno. Cosseno, né? Seno. Isso aqui. Então aqui, esse aqui x, tá certo? Isso aqui é y, tá certo? Seno B, cosseno B. Aí no y, r cosseno de alfa é x, seno de beta, tá certo? E esse cara aqui é y, né? Cosseno de beta. Tá certo agora. Beleza. Por que isso aqui? Por que a gente fez isso aqui? Além de poder calcular, né? Ficou clara essa conta? A gente faz isso para poder ter uma notação matricial.
similar com aquela anterior lá. A matriz vai ser assim, ó, cosseno B menos seno de B, cosseno B menos seno de B, seno de B, cosseno de B. Vou apagar aqui. Multiplicado por xy. Menos seno B. Cosseno B, cosseno B. É isso aqui. Aí vem daqui, ó. Menos seno de B, né? O y a gente deixa positivo aqui. Se fazer essa multiplicação vai dar cosseno B menos seno de BY, vai dar a primeira linha. Seno de BX vai dar a segunda linha aqui, ó. Cosseno de BY. Então essa aqui é a matriz de rotação, a gente vai chamar de matriz de rotação. Beleza? Isso aqui vai ser importante lá na hora do joguinho de vocês, já para rotacionar essa nave, né? Se você quiser rotacionar aqui o seu vetor F, quiser criar um F', vai ter que rotacionar por esse ângulo aqui. E aí basta multiplicar essa matriz pelo vetor F. Na mat.h lá, já vai ter, tá? Uma função que cria uma matriz de rotação. Então você só vai chamar assim, tipo, rotation matrix, new rotation matrix, e você passa o ângulo, ele retorna a matriz para você. Aí só faz a multiplicação, que também já está definida lá dentro. Eu acho que até o operador multiplicação já está sobrescrito para funcionar com escalar, com outros vetores e tudo mais. Tem que verificar isso lá, mas eu acho que dá. Ah, faltou uma, né? Faltou escala. Escala é mais simples. Bom, escala. Agora tem uma coisa legal aqui que não dá para fazer em 2D, mas é mais visível em 3D. Lembra que eu falei que em 3D a gente armazena esses 3 pontos aqui? A gente vai ter esses 3 vetores aqui. Se eu tiver uma matriz de escala, o que é a escala? A escala é multiplicar um vetor por um escalar. Então, vou pensar aqui V1, V2, V3. Se eu multiplico esses 3 vetores pelo mesmo escalar, consigo aumentar a área desse triângulo aqui, né? Consigo reduzir e aumentar o objeto em si, manipulando os vetores. Então, se eu multiplicar para um número que é menor que 1, eu vou reduzir o objeto. Num triângulo é mais difícil de pensar, mas se você pensar num cubo, que no fundo, lá em 3D, também vai ser triângulos, tá, gente? O que você tem quando você está trabalhando em 3D são esses triângulos aqui, ó. Cada face do cubo é formado por 2 triângulos, tá? E cada vértice é um vetor. Aí quando você quiser escalar o cubo, se você aumentar, dobrar o tamanho dele, você vai multiplicar todos esses vetores por 2. Você tem que fazer alguma coisa para voltar a coordenada, porque teoricamente vai mudar também. Na coordenada muda isso. Eu falo, tipo assim, se você aumentar por 2, ou começaria, Vai dar uma deslocada, sim. Ele vai deslocar, ele vai aumentar e vai mover um pouco, né? Isso é um problema mesmo. Não, a gente vai...
como é que a gente vai corrigir isso depois? Tendo vários sistemas de coordenada. Em 3D, você tem um sistema de coordenada do objeto, que a gente chama. E aí você define cada vértice com referência ao centro do objeto. E aí se você quiser criar um cubo de unidade 1, ou de lado 1 aqui, por exemplo, ó, tá? Aqui é o centro do cubo. Esse vértice aqui, tá? Pensando que o Z é positivo para cá, vai ser... Tá, o centro está aqui, tá? Esse aqui é o 0, 0. Então, para cá, na esquerda, é menos 0,5, menos 0,5 e Z positivo. Então, esse vértice seria menos 0,5, 0,5, ó, menos 0,5, menos 0,5 e positivo 0,5. Esse vértice aqui. Isso. Eles vão estar todos centralizados, aí quando você escalar para cima, eles vão continuar com na mesma posição, entendeu? Então, em 3D, e na verdade depois em 2D, também é do mesmo jeito, é assim que é feito. Você guarda, você define os vértices dos seus objetos com relação ao centro deles. E aí você não tem esse problema mais. E aí você, em algum momento, você vai ter que transformar desse sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas do mundo. Então você tem que pegar cada um desses vértices e remapear deles para o mundo. Que aí o centro é o centro do mundo, lá 0, 0, 0, 0. Bom, a gente está adiantando um pouco a conversa, mas eu acho legal porque isso aqui já vai dando uma ideia para vocês de como internamente isso aqui é feito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque até agora está tudo muito mascarado. Vocês chamam lá para desenhar um retângulo e o retângulo aparece na tela, numa posição X aqui, né? Você dá a posição lá, sei lá, 5, 5 no SDL, lá SDL Create Rect. Você passa uma posição XY e uma largura, sei lá, 1, 1. Não é isso? Aí você cria um retângulo lá numa posição da tela. Como é que esse retângulo aqui aparece na tela? Como é que ele vai para a tela, né? Como é que isso é construído, isso aqui, na verdade? Como é que essa função pega esses números e transforma isso aqui em pixels na tela? Isso aqui, na verdade, internamente está sendo representado como 2 triângulos no plano XY com o Z zerado. Internamente, o que tem representado lá são esses 3 vértices, são esses 4 vértices aqui. Na verdade, são duplicados, tá? Você tem, esses 2 vértices são duplicados para esse triângulo e esses 2 vértices são duplicados para cá. Então, você tem 6 vértices. Tá? Aí tem um programa interno lá da SDL que é um shader padrão. Que pega isso aqui e desenha. Tem 2 shaders padrão. Tem um shader de vértice e um shader de fragmentos lá dentro. Então, quando você chama aquela função, na verdade o que acontece? Esses vértices são criados, tá? São passados para o shader de vértice, e a cor que você escolhe lá, que você seta lá antes de desenhar, é passada para o shader de fragmento. E aí você desenha. Se você associar a mesma cor para todos os vértices, não vai ter aquele gradiente, né? Não vai ter interpolação. Quer dizer, vai ter interpolação, mas o resultado é o mesmo. E aí você tem um retângulo de cor sólida. Mas internamente existe um shader que está lá interpolando 6 cores diferentes, só que elas são iguais. Quer dizer, 6 pontos diferentes com a mesma cor. E aí, na verdade, você tem como resultado um retângulo sólido, de cor sólida. Pergunta. A textura também é aplicada no shader. Se você tiver uma imagem que você quiser aplicar em um objeto, você tem que pegar a imagem. Vamos imaginar um rostinho assim, ó. Um emoji. Se você quiser pegar essa textura aqui e aplicar nesse quadrado, você tem que pegar esse ponto e dizer, eu quero associar esse ponto com esse ponto aqui, eu quero associar esse ponto com esse vértice aqui, esse vértice com esse vértice com esse. O que o shader vai fazer? Ele vai pegar os pixels dessa imagem aqui, ó, e vai mapear para cá. E aí dá para você fazer um monte de coisa legal, de transformação legal daqui para cá. Você pode manipular essa imagem na GPU no shader, entendeu? Mas você tem que associar esse ponto da textura
com esse vértice. Se você quiser espelhar a imagem, basta você mapear ao contrário. Se você mapear esse ponto para cá e esse ponto para cá, esse ponto para cá e esse para cá, você vai ter a imagem invertida. Tá. Então essa técnica chama UV Mapping, mapeamento UV, porque as coordenadas aqui a gente chama de coordenadas UV, ao invés de XY, as coordenadas da textura são chamadas de U e V. Aí, mapeamento de UV. Tá. Eu vi outro tempo atrás uma técnica para fazer jogo 2D, que ele fazia, ao invés de fazer, ele fazia a programação da animação, e aí ele mapeava uma imagem para, por exemplo, se sujar alguma coisa na imagem, aí a animação já foi. Aí usaria esse instrumento. Tudo que tem a ver com textura tem que passar por aqui. Toda textura que você carrega em memória da CPU, aí você passa essa textura para a GPU, tem que passar e a GPU armazena a textura lá numa memória específica. Tá? E aí, geralmente, a gente vai ver isso depois, pensando em sprites, como cada objeto do mundo tem uma representação visual diferente, não vale a pena você pegar um monte de imagenzinha, sei lá, 32 por 32, separar todas elas em um monte de arquivos diferentes, carregar todas elas em arquivos diferentes e ficar mandando elas de forma independente para a GPU. O que se faz é criar uma texturona enorme, tá? Onde as subtexturas estão colocadas lado a lado dentro dessa textura maior. Aí você manda essa textura maior para a GPU e passa as coordenadas aqui de início e fim de cada subtextura lá dentro. E aí a GPU tem essa texturona enorme e ela sabe, você que passou, né, você sabe como fazer esse mapeamento. Você passou o mapeamento para ela, aqui esse ponto aqui da imagem até aqui. Tem uma outra textura, que sei lá, é a risada ao contrário, não sei. Nesse caso não faz sentido, porque daria para fazer isso matematicamente, mas é um rostinho triste, assim. Talvez até dê para fazer isso aqui a partir dessa imagem, com um mapeamento só. Tá, talvez até dê. Mas de alguma forma você conseguir acessar metade da imagem e flipar ela e tal, talvez dê. Mas vamos supor que não, que você tem duas imagens, um feliz e um triste, você passa essas coordenadas aqui e essas aqui numa textura maiorzona assim, ó. E aí você carrega essa textura maiorzona na GPU e ela fica parada lá, durante o jogo inteiro. Então ela fica lá, você carregou, ela fica na GPU e aí você só vai movimentando ali na textura quando você tiver que desenhar o personagem principal, depois os inimigos, depois o fundo. Quer dizer, o fundo depende, que se o fundo for uma textura grandona, aí não dá. Mas todos os objetos móveis, dinâmicos, geralmente você faz isso. E aí você vai ter mais de um sprite por objeto, que você quer fazer uma animação, né? Então você quer fazer uma Pac-Man abrindo a boquinha, por exemplo, você vai ter um frame para cada quadro da animação e vai ficar tudo compactado numa textura enorme. Tá. Beleza. Então aqui a gente estava falando de escala, né? Desviou bastante para a textura, mas a gente está falando de escala aqui. Que é basicamente multiplicar um conjunto de vértices por um escalar. Então a notação que a gente vai usar é essa aqui, ó, x' y' igual S de escalar, x, 0, 0, SY, multiplicado por XY. O resultado da escala, então, é esse aqui, né? Vai acontecer aqui, a gente vai multiplicar esse x por x, 0 por y. Então, aqui, né, vai ser SXX, depois vai ter SYY. Fazendo a multiplicação linha por coluna, linha por coluna. E agora a gente tem uma representação matricial também para a escala. Oi? Boa. Em geral a gente vai usar a escala uniforme, mas dá para fazer não uniforme também. Isso vai distorcer o objeto, né? Mas isso pode ser bom em alguns momentos. Isso pode ser o que você quer, na verdade.
Bom, agora que a gente tem como fazer 3 operações usando matrizes, e tem mais, tá? Eu não vou falar aqui, mas tem mais transformações comuns, por exemplo, reflexão. Você quer espelhar, por exemplo, no eixo X ou eixo Y, dá para fazer com matriz. Tem uma que é deslizamento, que é uma escala, que é exatamente isso que você falou, né? Que é você pegar, por exemplo, se eu quiser pegar um retângulo, perdão, e transformar nele assim, ó. Dá para você fazer algumas transformações matriciais de distorção, por exemplo. Você pode distorcer um retângulo dessa maneira, usando multiplicação de matriz. Mas isso aí já são transformações mais específicas. O que eu quero, e por isso que a gente falou lá de shader e tudo mais, é que no shader de vértice, vai ter uma matriz lá, que geralmente é chamada de model matrix, matriz de modelo, que ela é 4x4 no cenário 3D. Mas no cenário 2D ela é 3x3. Eu quero falar por que no 2D tem 3 dimensões e no 3D tem 4 dimensões. Por que tem uma dimensão a mais? Essa dimensão a mais é chamada de coordenada homogênea. Coordenadas homogêneas. Que de uma forma bem simples consiste em adicionar uma dimensão Z, no caso 2D, tá? No caso 2D a gente vai adicionar a dimensão Z valendo 1. No caso 3D, a gente vai adicionar uma quarta dimensão, W, que vai ser 1 também. E isso aqui é um truque, tá? Para conseguir combinar transformações em uma única matriz 3x3. Então, se eu quiser fazer uma rotação seguida de uma escala, ou escala seguida de uma rotação, eu vou poder compactar tudo isso numa matriz 3x3. E aí eu mando só uma matriz para o shader, que já tem todas as transformações embutidas nela. Tá. Vamos pensar em 2D. Como é que é uma matriz de translação usando coordenadas homogêneas? É assim, ó. É assim. Note que a gente só está interessado nesses dois componentes, tá? 2D, o mundo aqui é 2D. Essa terceira coordenada, a gente não vai usar ela. A princípio, assim, de uma maneira bem genérica, a gente não vai usar isso aqui para representar a posição. A gente só quer olhar para isso aqui. O que a gente fez foi um truque adicionando uma dimensão a mais. Aqui, na verdade, né, esse vetor aqui, a gente adicionou uma dimensão a mais. E agora, se eu multiplicar essa matriz aqui assim, né, que eu vou ter exatamente a matriz de translação original, tá? Que o resultado vai ser algo assim, a x' igual a x mais
WTX, tá? Por isso que o W é 1 aqui. Se eu pensar em W aqui, Y é igual a Y mais WTY. Isso aqui vai ser igual a W. Como W é 1, a gente tem que x' é igual a x mais tx, y' é igual a y mais ty. E aqui a gente não interessa muito esse W aqui, por enquanto. Esse W vai nos dar umas propriedades legais. Dependendo do resultado desse W, você consegue inferir algumas coisas, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Na verdade, essa ideia de coordenadas homogêneas vai dar para usar nos próximos trabalhos, mas não é extremamente necessário. Tá? Porque a gente pode ficar criando várias matrizes independentes em CPU, fazendo as multiplicações em CPU e tudo mais, vai funcionar. Isso aqui eu só queria informar vocês que no futuro, e na verdade internamente lá nos shaders, é assim que faz. Tá? A SDL faz isso aqui em algum momento. Ela pega lá, quando você vai fazer uma rotação, por exemplo, quer dizer, isso depende de como o shader dela está sendo representado. Se tem alguma função lá dentro, de rotação pronta, de translação pronta, é assim que é feito. Eles vão combinando as operações nessa matriz, e aí depois manda só uma matriz para o shader. Oi? W é uma coordenada homogênea a mais. Você pode pensar isso aqui como 1. E é 1 mesmo. Tá. O T é a quantidade que eu vou mover, né? Pode pensar o T como um V, o vetor velocidade, assim, tipo, a quantidade de deslocamento que vai acontecer, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá. Quantidade de movimento, vai. Tá, vamos passar rapidinho aqui para a gente começar a falar de física hoje. A gente não precisa entrar muito nos detalhes matemáticos dessas coordenadas homogêneas. Só queria mostrar para vocês que funciona, assim, que dá para fazer a escala, por exemplo, agora, da mesma forma, numa matriz 3x3. A escala ficaria assim, ó. É bem parecido. x0, 0, S de y0, 0, 0, 1. Né? Como se fosse uma matriz de identidade, onde essas duas primeiras linhas aqui, você tem as escalares que você quer multiplicar. E aqui é o seu vetor de entrada. O resultado dessa multiplicação aqui é um x' igual a S de x, o y' é igual a S de y, e w' igual a w. Tá. W é 1. Então esse cara aqui vai ser 1 também. E aqui a gente nem teve w, né? Mas é a mesma coisa, né? A gente tem o escalar multiplicando por x e o escalar y multiplicando por y. Então tem a escala, funciona também na versão 3x3. Tá. Para finalizar, a rotação na versão 3x3 também. Cosseno. Agora eu vou escrever θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. É a mesma matriz, tá? Só que agora a gente tem um 0 aqui, 0, 0 e um 1. Vetor de entrada, x, y, w. Essa multiplicação vai dar exatamente a mesma matriz original, só que agora com uma dimensão a mais w lá, que vai ser 1. O resultado aqui vai ser, não sei se cabe aqui, cosseno θx menos seno θ x. Seno θ x mais cosseno θ y. E aqui vai ser 1, ou w. Que ponto que eu queria chegar com isso aqui?
Tá claro isso aqui? Eu só estendi a matriz 2x2, coloquei uma dimensão a mais, quer dizer, ficou 3x3, e agora eu só redefini elas com essas dimensões a mais, adicionando uma dimensão W no vetor de entrada. Na versão 3D, vai ter o Z aqui, então o W vai ser a quarta dimensão. E aí a gente vai ter uma matriz 4x4. O que é legal? Se eu tiver... com aquelas matrizes daquele jeito, a gente consegue fazer o seguinte, ó, a gente pode ter uma matriz 1, ou sei lá, uma matriz de rotação e uma matriz T de translação. Se a gente multiplicar elas, a matriz resultante contém as duas transformações em uma só. Se eu tenho uma matriz aqui R e multiplico por uma matriz T, a matriz resultante aqui, ó, RT, é uma matriz só, ela contém internamente a R e a T juntas. Então, visualmente, você vai ver a aplicação dessas duas transformações com uma matriz só. Então, isso é um truque, porque daí, agora o que a gente faz é, no shader, a gente manda essa matriz aqui. A gente combina tudo em CPU, faz essas multiplicações em CPU aqui, ó. Aí a gente vai ter resultado aqui, vai ser uma model matrix. Uma matriz modelo. Quando a gente começar a estudar shader, vocês vão ver que vai ter uma matriz M lá, que é a matriz model. No shader de vértice. Vão ter mais de uma matriz, mas a primeira que a gente vê é a matriz model matrix. Tá? Então, as coordenadas homogêneas servem para a gente ter esse truque de combinar matrizes de transformação numa só. É isso. Isso é bom para a gente em termos de tempo de execução mesmo. Tá? A vantagem disso aqui é isso. Poder enviar, a gente está reduzindo a quantidade de envios de dados para a GPU. A gente manda uma só. A gente ainda tem que fazer a multiplicação na CPU, não tem jeito. Mas o tráfego de dados é reduzido entre CPU e GPU. Porque senão eu teria que mandar essa e mandar essa aqui também. Note que a dimensão é igual, é mantida. No 2D, essa matriz aqui, essas três matrizes são 3x3. Então não aumenta a dimensão dessa matriz aqui, ela é 3x3, 3x3, 3x3. Então antes eu teria que mandar duas 3x3, agora eu tenho que mandar uma 3x3 só. Então é uma redução. E quanto mais transformações eu acumular, maior meu ganho. Beleza? Então agora vocês sabem fazer translação, rotação, escala, tanto usando matrizes de transformações normais na CPU, e também sabem esse truque de combinar elas numa matriz só. Agora tem um problema aqui, nessa multiplicação. Problema matemático, que vai ter uma implicação visual. A ordem. Multiplicação de matriz não é comutativa, né? O resultado de RT é diferente de T e R. Então a ordem aqui da multiplicação importa. Você vai ter resultados visuais diferentes se você multiplicar isso aqui na ordem, numa ordem que você não... Se você não pensar na ordem exatamente, tentar fazer tudo multiplicando assim, sem muito controle, é bem comum você ver lá na tela algo que você não esperava, falar, ué, o que aconteceu? Aí você vai ver lá, você vai investigar melhor e a ordem estava errada. E depois dá para vocês verem, né, tipo, tem a ver com aquilo que o Samuel estava falando antes de... dependendo da coordenada que você tiver, uma escala pode mover o objeto. E quando você faz essas multiplicações, esses resultados assim, esses resultados podem acontecer e ficarem ainda piores. Em particular, se você fazer uma translação e uma rotação, a rotação vai mover se a rotação acontecer fora do centro, você vai mover também o ponto. Se o vetor não estiver centralizado na coordenada, se ele não tiver com o centro aqui, vai ter problema. Vai mover, esse ponto ele não vai só rotacionar no eixo aqui, ele vai mover um pouco para fora aqui. Mas depois a gente
gente vai ter exercício. Aliás, isso é uma boa conexão que a gente não teve o teste no último laboratório por causa da semana de informática. E aí eu decidi fazer uma lista de exercícios para vocês, para fazer em casa. Tá? E aí eu já coloquei alguns problemas lá. E aí eu vou tentar colocar uns visuais assim para vocês verem isso aqui acontecendo. Esse que você colocar os pontos, é isso por conta disso do trabalho que você fez para colocar um ponto naquele instrumento? Isso, tem a ver com isso também. Se você faz a multiplicação com a coordenada sendo o centro do objeto, você vai ter... vai ser mais fácil de controlar o resultado. Ele é mais controlado. Assim. Beleza, gente. Era isso que eu tinha para falar de transformações.